pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está me escutando, você que está me vendo, você que está me vendo pelo YouTube e me escutando pelas plataformas de áudio. Esse é mais um capítulo do Diálogos, que é do Grupo Trama Reputale, uma organização que preza pela comunicação organizacional 360. E a gente está aqui para falar mais uma vez com você sobre todos os temas que envolvem a comunicação corporativa. Então, hoje eu estou aqui para falar de um tema que dá o que falar aí nas rodas da comunicação. Hoje a gente vai falar sobre reputação. Esse é o nosso tema de hoje e ainda mais focado em reputação digital. Afinal, você sabe o que é reputação? A gente está falando, claro, de uma máxima que construir leva muito tempo e às vezes destruir leva só um segundo. Ainda mais quando a gente está falando de corporações, empresas grandes, empresas pequenas, que levam muito tempo para construir a sua reputação e que tem muitos fatores envolvidos nesse contexto. E quando você coloca aí um temperinho especial nessa salada, que é a mídia digital, a gente tem aí um problema muito mais complexo. E por isso eu tenho convidados super especiais para falar do tema de hoje, que é a reputação digital e como a comunicação 360 pode ajudar nessa construção, no planejamento e, óbvio, na manutenção da reputação das corporações e das marcas. Então, eu gostaria de apresentar meus convidados de hoje. Eu estou com a Ellen Garcia, que é sócia-diretora do Grupo Trama Reputale. Oi, Ellen, seja bem-vinda. Olá, muito bom estar aqui discutindo esse tema que pra gente é tão caro, né? Tão importante. Com certeza, a gente vai discutir bastante hoje. Eu tô também com a presença ilustre hoje. O Paulo Silvestre, ele é LinkedIn Top Voice Creator, mestre em tecnologias da inteligência, design digital, consultor, professor e jornalista. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. Obrigada. A gente vai ter uma discussão muito rica hoje, mas pra gente aí começar, inclusive quebrando o gelo, eu queria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre vocês. Eu vou me descrever primeiro para que as pessoas que estão só nos escutando possam saber. Eu sou Elaine Cortez, eu sou uma mulher alta, branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos e curtos. Eu estou vestindo um blazer azul e uma blusa, que é um vestido, na verdade, verde com branco. E eu estou aqui com a Ellen. Você quer se descrever, Ellen? Claro. Eu sou uma mulher de 1,65, acho que numa altura mediana, clara, a pele clara, os cabelos pretos encaracolados e os olhos escuros também. Perfeito. Ok, eu sou Paulo Silvestre, sou homem branco, 1,75, cabelos castanhos claros, olhos castanhos claros também. Perfeito. Legal. Pessoal, vamos começar falando um pouquinho sobre a experiência de vocês, então, na parte de comunicação corporativa, em parte de mídia, de internet. Ellen. Vamos lá. Bom, eu sou uma das sócias da Trama, né? Dos 28 anos de Trama, eu tô na agência há uns 23, quase 23. E comecei com um trabalho focado no relacionamento com a mídia, né? O relações públicas, a área de relações públicas mais tradicional. Depois fui para a área, abri a área de conteúdo, migrei para comunicação interna, também abri a área de comunicação digital e aí com isso eu tive mesmo uma passagem por todas as práticas de comunicação que hoje traz muito esse olhar de comunicação integrada, que é um diferencial, né, para as empresas assim, da agência ter esse olhar, considerar todas essas práticas quando a gente pensa na construção de reputação de marcas, porque o Paulo vai falar aqui também muito bem sobre isso. Não existem mais hoje esses muros, não existe mais a comunicação digital separada de relações públicas, separada. Lógico, tem as especificidades, né, de conhecimento de cada área, mas todas elas se misturam muito no dia a dia. Então, acho que esse olhar integrado da empresa como um todo possibilita que a gente, de fato, desenvolva esse trabalho mais 360. Com certeza. Paulo? Bom, a gente estava até falando no começo, né? Uhum. Paulo chegou na internet, ele é uma das pessoas que pode dizer: quando eu cheguei, tudo isso era mato. Era mato, né? É isso aí. Bom, eu tô online desde 87, não? Quando eu era criança ainda. Tive um privilégio de ter acesso em tempos pré-internet ainda, não? Nas primeiras experiências de telemática, como se dizia, não? Aqui no Brasil. Internet mesmo eu conheci em 92, na época porque eu fiz engenharia antes, né? Eu estudava na Poli, então lá eu tive acesso à internet, que era pré-web, não era uma coisa bem terminais Unix, assim, mas enfim, já era internet. E apesar de ter feito engenharia primeiro, não, eu acabei virando jornalista, né? E isso foi interessante porque
Em 95, quando eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu era repórter de ciência. Em uma época que a gente começou a mencionar a palavra internet no Brasil. Em janeiro de 95 eu cheguei para o meu editor e falei, vamos colocar a Folha na internet? Ele, a gente vai falar aqui de reputação, é muito curioso isso, não? Reputação das marcas, reputação digital. E eu falei, vamos colocar a Folha na internet, porque quem escrevia sobre a internet era o caderno de ciência ainda, não era nem o caderno de informática, não tinha chegado no caderno de informática a internet. Não existia tecnologia, né? A palavra. E aí o Otávio, na direção do jornal, demorou 4 meses para aceitar que a Folha deveria entrar na internet. Até que ele finalmente aceitou, e aí quem começou a fazer essa brincadeira fui eu. Eu continuava fechando o jornal diário e depois ia fazer as primeiras páginas da Folha Web, que era essa experiência embrionária. E foi bom ter experiência técnica nessa hora, não? Porque realmente não tinha absolutamente nenhuma referência, não tinha literatura, não tinha curso, não tinha concorrente, também não tinha usuário também, né? Então era bom que você podia fazer o que você quisesse, que se desse errado ninguém ia ver mesmo, então. Mas nesse momento foi quando surgiu essa operação da Folha, que depois acabou virando o Universo Online, né? A Folha Web entrou no ar em 9 de julho de 95. Em 28 de abril de 96 saiu do ar e entrou o UOL no lugar dela, né? E de lá para cá nunca mais deixei essa vida de desenvolvimento de produtos digitais, não? E de comunicação digital. Claro que evoluiu muitíssimo de lá para cá, não, mas passei por muitas empresas, não, de todo tipo, não? Sempre trabalhando com posicionamento, criação de produtos e depois, mais recentemente, até posicionamento dos executivos, não? Que hoje realmente... Hoje há muito tempo, na verdade, né? Mas hoje mais ainda, não? A questão do posicionamento é absolutamente essencial. Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho de reputação. Reputação não vai falar nada novo, a gente estava falando, até conversando um pouquinho sobre isso. Obviamente, construir reputação, a percepção que as pessoas têm sobre a sua marca, sobre os valores da sua empresa é algo muito mais antigo, como é a própria comunicação corporativa. A questão é, antigamente a gente tinha muito essa reputação muito baseada sobre o que as empresas falavam sobre si mesmas, por meio da propaganda, do marketing, dos artifícios que se utilizava, e chancelado, obviamente, por uma mídia, por um acesso mais restrito aí aos meios de comunicação. Só que aí entra a internet no jogo, né? Onde você coloca e expõe sua empresa numa vitrine para milhões de pessoas que, inclusive, podem ser autorizadas a falar bem ou falar mal da sua empresa ou da sua marca. Agora eu vou jogar essa bola para vocês. Como vocês encaram, inclusive, esse ingrediente super cheio de oportunidades e desafios que é a internet, as mídias sociais, dentro do contexto da reputação organizacional? Vou começar com o Paulo. Bom, eu acho que a grande diferença é que, como você falou, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, as empresas tinham muito controle desse processo. Não, tinha o marketing. Aliás, o marketing mudou profundamente, não? Porque o marketing era uma coisa unidirecional, né? Você criava uma mensagem, empacotava, enfiava esse negócio goela abaixo do sujeito na expectativa de que ele compreendesse a mensagem e comprasse. Isso não existe mais, né? Hoje o marketing, eu não vou nem dizer que ele é bidirecional, ele é multidirecional. Todo mundo falando, é uma cacofonia permanente, e as marcas precisam encontrar o seu lugar nisso. E... como você disse, existem muitas oportunidades, existem alguns riscos aí. O grande risco é quando a marca ela justamente não se posiciona, quando ela não fala de si nesses canais. Porque quando ela não fala, alguém vai falar. E nem sempre vai ser elogioso isso daí. Então, isso é um grande desafio. E 2023, 2024, a gente vê ainda muitas empresas aprendendo a como fazer isso daí. Não é uma matéria completamente dominada para a maioria. Fato. Esse é o desafio, né? A oportunidade é que esse processo acaba ficando muito mais flexível, né? De certa forma, mais barato, né? Porque os canais são múltiplos, você consegue criar um canal no YouTube ou no LinkedIn ou em outras redes, né? E fazer um posicionamento que era impossível há 15 anos, né? Você dependia de você aparecer num veículo de comunicação, né? Ou de você fazer uma mídia paga, né? Hoje esses canais evidentemente continuam existindo, né? Mas existem outras maneiras de você aproveitar. Então
tem enormes oportunidades, não? E uma coisa que a gente vai falar mais daqui a pouco, imagino, é o papel de cada colaborador, mais especificamente dos executivos, não? Com certeza. Para a formação dessa imagem. Porque todo mundo virou marca, aquela coisa que a gente fala muito isso, mas é verdade, né? Todo mundo é marca hoje, marca pessoal. Um executivo, ele é o presidente da empresa X, mas ele também é o fulano, né? E é interessante observar como que o que ele faz na sua vida pessoal impacta diretamente na sua empresa. E aliás, a gente trabalha muito hoje a questão de como se posicionar na rede ou executivo, porque muita gente acha que pode colocar o seu Facebook lá, que é uma rede mais pessoal, pode colocar qualquer coisa e que nada vai acontecer. Bom, não é assim, né? Não. Você está, né, o rei está nu, você está todo mundo olhando. E por mais que a rede seja um canal, enfim, um perfil pessoal e uma rede de um aspecto mais pessoal, as pessoas estão olhando. E se você colocar alguma coisa questionável ali, isso vai necessariamente respingar na marca, né? Então é um desafio. Estão olhando e opinando. Olhando, né? E opinando, exatamente. E perguntando e esperando que você responda. Exato. Né? Tudo interage, isso. Exatamente. Ellen. Bom, como você bem colocou, acho que a reputação realmente, desde que a comunicação corporativa existe, tal qual ela é, né? A gente sempre teve esse cuidado, essa preocupação para as grandes marcas. Acho que a diferença é que hoje realmente todo mundo tem a oportunidade, mas ao mesmo tempo toda marca está exposta. O que a gente costuma falar muito é que o fato de terem pessoas, né, dessa comunicação ser de muitos para muitos, né, porque antes era de alguns para muitos, né, então o fato de ter muita gente envolvida nesse contexto faz com que a marca tenha que ter uma preocupação maior em construir uma reputação com base em uma narrativa que seja coerente com a prática, né? Não se pode falar uma coisa e fazer outra, justamente porque a gente tem muitas pessoas ali vigilantes e atentas, e grupos de pressão, e não pessoas físicas, grupos de pressão, enfim. A gente tem todo um ecossistema na internet que está ali ponderando se aquilo que a empresa está falando é real, né? Então, nós temos não só os canais oficiais da marca, mas a gente tem plataformas de avaliação. Hoje, o consumidor avalia, o colaborador também tem plataformas para ele avaliar sobre a empresa. Então, é um contexto muito mais complexo. Embora a gente conceitualmente, né, se baseie muito no conceito, né, acadêmico do que é reputação, de que você precisa construir um relacionamento com vários públicos, de que isso ao longo do tempo vai fazer com que, né, você tenha uma boa ou enfim, que você consiga construir e conquistar um voto de confiança desses públicos para o futuro. Conceitualmente, a base é a mesma, mas a gente tem um ambiente mais complexo. Então, assim, o que faz com que a empresa tenha que, de fato, ter cuidado com as narrativas, que elas tenham que ser aquele famoso walk the talk, né? O que a gente fala tem que ser coerente com o que se diz. Com certeza. Porque senão a gente corre riscos muito sérios. Não se sustenta, não se sustenta, não se sustenta. E é uma diferença significativa entre ter presença na internet, ter engajamento de acordo com a sua marca, mas também construir uma reputação em cima da sua marca. Vocês querem fazer essa diferenciação entre uma coisa e outra? Às vezes uma empresa pode ter muita de uma e pouquíssimo de outra, inclusive, né? Presença todo mundo tem hoje, né? Assim, fala, nossa, será que eu devo ter rede social? Claro, né? Como assim? Eu acho que esse ponto já está resolvido, né? Agora sim, Desculpa te interromper, mas eu acho que às vezes a presença está na multiplicidade de canais disponíveis, por exemplo. Exatamente, tem muita empresa se perguntando se entra ou não em determinada rede, inclusive. Essa é uma pergunta que eu ouço muito como consultor. Mas eu tenho que estar no TikTok? Né? E a resposta é: as pessoas com quem você quer falar, o seu público, os seus clientes estão no TikTok? Porque se eles estiverem, você deve estar. Certo? Talvez não seja o caso. Eu digo sempre o seguinte: quando você pensa em construir reputação, a primeira coisa é ser um exercício de autoconhecimento. Quem é você? Afinal de contas, o que você faz? Você é bom no quê? A primeira coisa que você tem que saber é isso. A outra coisa é quem são as pessoas com quem você quer falar, né? E o que elas esperam de você. Uma vez que você tenha bem respondido isso daí, aí você consegue responder, por exemplo, em qual rede que eu tô. O que eu devo falar, né? Qual é o meu posicionamento.
O que a gente vê, infelizmente, são um monte de empresas entrando de uma maneira anárquica, aleatória. Tipo, nossa, eu tenho que estar na rede, vou colocar aqui no meu Facebook, vou colocar no Instagram, vou colocar também no TikTok, porque tá todo mundo falando de TikTok. E não sabe nem o que tá fazendo. Né? Isso aí é presença. Né? Isso é só a primeira etapa, não? Depois vem a segunda etapa, que é quando as pessoas começam a se engajar com você. Né? Você coloca lá. E isso daí pode ser... se você colocar um monte de dinheiro ali, você vai conseguir um monte de engajamento. Um monte de gente curte lá, tal, maravilha. Só que, como eu costumo dizer, curtida não paga boleto. Você pode ter um super engajamento. Métrica de vaidade total. Métricas de vaidade, né? O que você está construindo, né? A questão é, quando acabar o budget e você parar de impulsionar os seus postos, o que vai sobrar? E muitas vezes não sobra nada. A pessoa só constrói espuma nisso daí, né? E dislike também é engajamento, né? Dislike também é engajamento, é verdade, né? Haters também são engajamento. Aliás, dependendo do caso, tem muita empresa aí com muito hater, Sim. né? Isso também é engajamento. Agora, o que nós realmente queremos é construir uma imagem positiva, uma imagem mais do que positiva, né? Uma imagem consistentemente positiva. Não, que isso vai além do engajamento. E isso daí só acontece quando, como eu falei, né? Você tem que saber quem é você, o que você faz, por que você está lá, quem é seu público, o que ele espera. E aí você construir um relacionamento qualificado, que é a grande coisa. Na qualificação, você pode até não ter um engajamento gigantesco, mas se as pessoas que são as pessoas com quem você realmente quer e precisa falar, elas engajam com você, missão cumprida. É isso que você precisa realmente. Ou elas te retornam de outra forma. Às vezes o engajamento é real, presencial, na compra, no consumo, na construção diária do quanto a marca consegue ser perene, né? Exatamente. Acho que as empresas que têm um nível maior de maturidade mesmo digital, né, entendem que além do público estar ali, tá conversando com você, ele tá conversando com a marca dentro de temas que são relevantes, não só para ele, como para a própria marca. Então, acho que dentro dessa perspectiva, né, e na linha do que o Paulo falou, a empresa tem que ter claro, assim, né, o que é importante para ela, o que é importante para o público, fazer essa intersecção, né, que vai ajudar a realmente a construir isso e não só gerar um engajamento por engajamento, né, que às vezes não quer dizer nada, como o Paulo falou, pode ser uma espuma, mas de fato contribuir para negócios, contribuir para que você tenha ali pessoas interessadas em trabalhar para sua empresa, né, em ser parceiros, e como que se faz isso, né? Então acho que é a grande questão, né, de você pensar a sua presença de uma forma estratégica, não só considerar todos esses aspectos de público, de assunto que é importante, mas assim, como que eu quero ser reconhecida, né, no longo prazo, não só no longo prazo, mas como eu quero ser reconhecida agora e daqui a um tempo, né, como as pessoas estão me percebendo de fato como eu sou, e isso está gerando oportunidade. Que tipo de oportunidade a gente quer e como que o mercado está se comportando? Acho que são muitas as questões aí para a gente de fato ter essa presença mais estratégica. Tem um case que já tem alguns anos, mas acho que ele é muito emblemático nesse sentido, de uma influenciadora americana, lifestyle, uma moça jovem, bonita, que na época que esse case aconteceu, ela tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram, que é um número bem considerável já, né? E as publicações dela tinham muitas curtidas. E ela resolveu, então, lançar uma marca de roupas, né, uma linha de roupas com a marca dela. Né? E ela, enfim, contratou uma confecção para fazer, e os caras falaram, vamos fazer um teste, então, você vende 33 camisetas. 33, não era 33 mil camisetas. 33 camisetas. Se você vender as 33 camisetas, a gente segue adiante. E ela não vendeu 33 camisetas. Cara, 33 camisetas. Compra você a camiseta, sabe? Se isso é o teste de a prova do conceito, né? E ela ficou extremamente, na época, irritada. Ela fez umas publicações meio desafuradas. Eu pensei que vocês me amassem, sabe? Umas coisas desse tipo assim. Isso demonstra uma enorme imaturidade e um enorme desconhecimento, né? Como eu falei, uma coisa é alguém
colocar um monte de curtidas na sua foto de biquíni, porque, enfim, você é bonita e tal, e, né, isso é fácil dar uma curtida ali. Outra coisa é você fazer o sujeito colocar a mão no bolso para comprar um produto. E ao contrário também, tem que ter uma separação entre a construção de reputação de marca e exatamente esse vínculo direto com venda, porque às vezes acontece de você, inclusive, vender para ser criticado. Exato. Nesse caso, você falou de uma blogueira, por exemplo, ultimamente aconteceu um caso específico de determinadas marcas, de blogueiras influenciadoras que lançaram cosméticos e que venderam como água no começo, inclusive para as pessoas fazerem review. Sim. E os reviews eram todos negativos do material. Então, assim, isso não é exatamente construção de reputação. Exatamente, mas aí é aquilo lá, né? É a qualidade do que você está colocando, não só do produto, mas da qualidade da imagem que você está construindo. Exato. E hoje nós temos um fenômeno que é o fenômeno dos desinfluenciadores. Que são pessoas que entram na rede justamente para fazer reviews e falar, isso aqui é uma porcaria, não compre dessa outra marca. Exato. Exatamente, é um problema, né? Ô, Paulo, a gente estava falando um pouquinho sobre a tua participação no LinkedIn e tal, você é top voice, né, do LinkedIn. A gente sabe que o LinkedIn é uma ferramenta muito importante, né, dentro das mídias sociais para a criação dessa vitrine reputacional, que vai desde a vitrine da reputação da marca e da corporação, como também dos executivos, dos profissionais, de todo mundo que está ali de alguma maneira. E há até uma discussão entre qual que é a importância de estar ali como marca em vez de estar ali como pessoa, executivo, já que você está falando muito de uma rede de carreira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do LinkedIn para a reputação organizacional, também dos executivos, e ao mesmo tempo se tem essa linha tênue entre o que deve ser colocado no LinkedIn como marca e o que deve ser colocado na pessoa do executivo. Pois é, essa é uma ótima pergunta. O LinkedIn, ele é uma rede de carreira na origem, né? Ele continua, evidentemente, sendo, eu acredito, que é a melhor ferramenta para quem está procurando emprego ou para quem está buscando um profissional. Eu acho que realmente o LinkedIn, sem dúvida nenhuma, é a melhor plataforma que existe hoje, né? Mas, segundo o próprio LinkedIn, o principal motivo de as pessoas entrarem na rede não é busca de emprego hoje. As pessoas entram no LinkedIn hoje para buscar um conteúdo de qualidade, normalmente ligado aos seus interesses profissionais, mas não apenas. Ora, se as pessoas estão entrando numa rede predispostas a consumir um conteúdo de qualidade, quem oferece esse conteúdo de qualidade sai na frente, né? E algumas marcas entenderam isso já, né? E alguns executivos também entenderam isso, né? Então existem duas coisas. Existem a presença da marca, lá a company page, né? A página institucional, digamos assim, e existem os perfis dos executivos, aliás, não só dos executivos, né? Todos os profissionais mesmo dos níveis mais baixos e hierárquicos estão lá, e todos eles são informalmente porta-vozes, o que aliás é um problema, né? Mas isso aí é uma outra história, né? Que as pessoas colocam coisas ali que não devem, mas também isso fica para um outro episódio, né? Não, depois, se você quiser, a gente entra também. Mas de qualquer forma, o LinkedIn, ele ainda é uma rede muito personalista, ou seja, a publicação de um indivíduo, no caso do executivo, ele acaba tendo muito mais relevância do que a publicação corporativa. Porque as pessoas, elas querem falar com pessoas, isso é um fato, né? Aliás, sempre foi, e eu acho que as redes sociais, elas refletem isso muito, né? Então, é interessante observar que aqui empresas e executivos estão ficando mais conscientes disso daí, não? Até mesmo para treinar os seus e dar apoio, né? No caso de um C-level, assim, apoio para a produção de conteúdo desses executivos, porque o que eles falam é bom para eles, evidentemente, mas é bom para a marca, né? E as empresas que estão realmente mais maduras nesse mercado, assim, você vê, por exemplo, que cada um dos C-levels, né? Então tem o CEO, ele fala de questões mais estratégicas, não? Você tem o CIO, ele fala da tecnologia associada àquele negócio, você tem o CFO, ele fala da questão financeira do negócio, ou seja, cada um fala daquilo que realmente ele é bom. E a soma dessas falas constrói, ou pelo menos ajuda a construir a imagem da marca na plataforma. Então eu acho que a gente está num momento muito interessante de conscientização de marcas e de executivos, né? Usando essa plataforma especificamente. A gente tem dentro da Trama uma área focada em digital, né? E eu acho que o LinkedIn é um dos segmentos que mais vem crescendo em termos de construção de reputação, né, Ellen? Para a construção de uma imagem reputacional da marca, mas também dos executivos no LinkedIn, né? Sim,
Eu diria que hoje o LinkedIn é a plataforma que mais conecta todos os públicos de uma marca, né? Você tem o colaborador, você tem o parceiro, você tem o líder, clientes, enfim, acadêmicos que estão envolvidos naquele mercado. Então, é realmente a plataforma, por ser a principal plataforma corporativa, que mais tem essa que mais reúne todos os públicos e que você realmente tem que ter esse olhar integrado aí para essa construção dessa reputação que você deseja. Por outro lado, o LinkedIn também oferece muitas possibilidades para ajudar no comercial. Então, quando tudo isso, né, ele nasceu para ajudar o RH também a contratar mais gente. Então, assim, somado às possibilidades de público, mas com as possibilidades que a ferramenta oferece, acho que a empresa ela pode tirar muito proveito disso. Exatamente daí que começa a crescer mesmo esse tipo de demanda por essa ferramenta. E aí a gente, de forma até já proativa, né? Porque muitas vezes a empresa não pensa em todas essas possibilidades. Então, quando um cliente, uma empresa vem procurar os nossos serviços, a gente já faz esse estudo para ver o potencial que existe para aquela marca e para aquele mercado específico também na ferramenta. Até a questão da marca empregadora, que é uma coisa extremamente forte no LinkedIn. Com certeza. Não, e é interessante observar, assim, que em algumas empresas a presença da liderança, do CEO, do presidente, enfim, isso agrega, né, gera um movimento muito interessante dentro da própria rede de quem já trabalha, até uma questão de pertencimento, tudo. E claro que isso depende de como isso é trabalhado internamente, né? Mas é um outro tipo de reputação cada vez mais valorizado. Aí, né? Como a gente atende também muito a área de comunicação interna, né? Acho que tem muito essa conexão. Não dá hoje... Você não consegue fazer campanhas de comunicação interna sem pensar no LinkedIn como canal, inclusive, né? Porque você impacta o colaborador também. Não dá para você pensar em estratégias de marca empregadora, de campanhas da empresa como marca empregadora, sem também passar pelo LinkedIn e pelos profissionais que estão na liderança. Não só no LinkedIn da marca, mas como o Paulo falou, no LinkedIn dos perfis dos profissionais que estão na liderança dessa marca. Então, realmente cada vez mais, a tendência cada vez mais é se fortalecer. E é uma estratégia muito positiva, né? Porque a gente vê que o LinkedIn, por exemplo, é uma rede que ela consegue engajar organicamente muito mais fácil, né? Ela tem uma capacidade de conseguir disseminar informação orgânica muito mais fácil, sem que você precise fazer tantos grandes investimentos. Claro, tem forma de você fazer outros tipos de investimentos. O clique é mais caro, inclusive por isso, por causa CPC é mais caro. Caro. É porque é mais segmentada também. A qualificação do público é maior. É mais caro, mas assim, o que eu posso dizer, pela minha experiência, sim, é mais caro, mas o resultado é melhor. Exato. Porque é mais qualificado por definição. Claro. Então, sem querer desmerecer, mas enfim, comparando com o Facebook, você vai ter muito mais gente clicando, mas sim, quanto que você vai atingir o seu objetivo? Eu não quero clique, eu não quero like, eu quero negócio. Claro. Se o meu objetivo é vender, eu quero venda. Se o meu objetivo é melhorar minha marca empregadora, eu quero melhorar isso daí. Eu não quero só espuma. Né? Que, de novo, né? Eu acho que depende do objetivo. Quando você fala em vendas, especialmente, acho que depende do objetivo, né? Sim. Mas, de fato, e acho que funciona não só para a marca B2B, mas principalmente para B2B, né? Que você tá ali... Precisa estabelecer essas relações e nutrir esses profissionais que vão poder comprar do seu produto, porque não é a que a gente chama de venda complexa, né? Não é... Você precisa de um tempo ali para educar aquele mercado, para se relacionar, para mostrar os diferenciais da sua marca. E acho que aí o LinkedIn é um ambiente mais propício para isso. Que é a famosa jornada do cliente. Exatamente. Né? O LinkedIn ele funciona super bem nas fases aí. Mesmo na primeira fase da jornada do cliente, mas a segunda, terceira fase, ele é ótimo para nutrir esses leads aí, né? É muito bom. Sim, com certeza. A gente estava falando sobre a questão da reputação formada pela materialidade da coisa, né? Ou seja, o walking the talk, né? Acabou virou como livro, como obra, inclusive a Bíblia das empresas que querem construir a reputação pelo exemplo, de fato. E de fato, sem isso, você não consegue
sustentar ao longo do tempo e fazer uma construção de reputação a longo prazo, né? Você acha, Ellen, que as empresas já têm essa consciência disso? De que, por exemplo, elas não podem sair pela rede falando de diversidade se elas não são diversas? Ou se elas, sabe? Qual que é essa tua intuição aí de que isso tem sido mais interiorizado ao longo do tempo pelas corporações? Eu acho que, assim, de forma geral, né, as empresas elas estão mais atentas, né? Já aconteceram muitos casos sensíveis aí, a gente já está num nível que, principalmente aquelas que têm melhor reputação, né, são muito mais cuidadosas com relação a isso. Mas, de fato, assim, acho que o que se comunica nas redes é um reflexo de como as pessoas pensam ali dentro da corporação. Não surge nas redes, né? Assim como a gente fala que as crises não surgem nas redes. Elas surgem no mundo real e as redes fazem parte desse mundo hoje. Então, assim, a gente vê que quando existe esse questionamento, a empresa está falando que ela é diversa, mas que ela tem diversidade como atributo, como política. No entanto, sei lá, tem algumas questões ali que comprometem, né? As pessoas vão questionar. Isso está acontecendo lá no dia a dia da empresa e vai acontecer ali na internet. Então, assim, eu diria que as empresas que têm um nível, como eu falei, de maturidade maior, que estão ali entre as com melhor reputação, elas têm mais essa preocupação, né? E quando você faz um trabalho de comunicação ali, você tem um diagnóstico adequado, você tem um planejamento adequado, você vai, inclusive levantar esses pontos sensíveis, né? Se acontecer, como que a gente age? Porque, assim, você consegue planejar até um certo ponto, mas a rede também, essa complexidade pode fazer com que surjam temas que você não nem pensa a respeito, mas você tem que ter ali alguma estrutura para fazer essa gestão de crise e proteger a reputação. Então, assim, eu me estendi aqui um pouco, mas o fato é que, assim, as empresas maduras têm, mas ainda existe muitos casos que, inclusive, a gente viu recente aí, né, que deixa margem para questionamento. Então, acho que do ponto de vista de comunicação, o que a gente tem que fazer é justamente quando a gente vai fazer um projeto editorial, vai fazer um planejamento dos relacionamentos que a gente quer construir na rede, a gente tem que ter muito claro ali de onde estão os pontos sensíveis e do que como comunicador, você não vai mudar ali a gestão, mas você pode indicar, né, os pontos que devem ser revistos para que a narrativa reflita o que é realidade, né? Nesse ponto, transparência é uma faca de dois gumes que precisa ser analisada estrategicamente, sim. Porque a verdade é que, assim, a gente tem alguns casos ultimamente e até no dia a dia mesmo, de dúvidas dos clientes. Bom, vamos lá. O quanto eu devo, de fato, expor que eu não estou no nível de maturidade, vamos pegar o exemplo da diversidade ainda, mas, ao mesmo tempo, deixar de falar numa data importante é hipocrisia da minha parte. Né? Tipo, ou falar determinado momento, ou falar ou não falar. Assim, uma vez que eu não faço isso diariamente ainda, mas o quanto que ele deve, inclusive, assumir, né, esse fato de que eu estou numa fase onde eu estou identificando que isso é um problema para mim e o quanto eu posso colocar isso na mesa para dizer, a partir daqui eu tenho metas e eu vou estabelecer até tal data ou até tal momento onde eu vou avançar nesse nível, nessa evolução pela diversidade, por exemplo. É interessante que isso talvez até force um certo amadurecimento das empresas. A gente está falando aqui da diversidade como exemplo. Sim. A gente sabe que a maioria das empresas não tem isso como valor, né? Mas é um valor importante para a sociedade. Ora, se você como empresa quer entrar nisso daí, para colher frutos, é melhor você começar a pensar nisso com seriedade. Porque se a mentira tem perna curta, nas redes sociais a mentira tem perna curtíssima. Então, se você ficar... Tem aí todos os greenwash, pinkwash, todos os wash que você pode imaginar. Todas as cores aí, não? Se você começa a falar que você faz um negócio que você não é, isso vai aparecer. Às vezes, inclusive, dos próprios funcionários. Bom, funcionários insatisfeitos, né? Começa por aí, mas às vezes ex-funcionários, mas às vezes simplesmente funcionários descuidados. Sim. Que expõem alguma coisa que vai mostrar que você não é nada daquilo que você está falando. E aí, aquilo que a gente estava falando no comecinho, né? Construir a reputação é um negócio longo. Destruir a reputação é muito rápido. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Você não pode ficar... Se você não é aquilo, não fale.
Mas eu gostaria de ser. Seja. Depois que você for, então a gente vem conversar. ainda não sou, mas eu vou ser. Então, né? quando você um objetivo. lá, então a gente vai conseguir falar. Não. E às vezes são coisas muito prosaicas que aparecem nas redes sociais. Não, teve aí algum tempo aí, já tem uns anos, um caso de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que tem operação aqui no Brasil, e alguns funcionários começaram a colocar nas redes sociais que a empresa não deixaria mais que eles pegassem Uber. Uau. Que é uma coisa absolutamente interna e que interessa só assim, aos profissionais daquela empresa. Mas isso virou uma discussão de pessoas que não tem nada a ver com a empresa, dizendo, nossa, mas a empresa não deixa pegar Uber, realmente, que é um absurdo que a empresa não deixa pegar Uber. E aí a Uber entrou no negócio, esse negócio pautou tipo, o exame, sabe? Falava, cara, é um negócio, tipo, por que isso não foi resolvido com o RH internamente, não? Ou outro case aí de uma grande empresa também, de uma Big Tech aí, não, que por causa de uma fantasia na festa de fim de ano, do RH, isso virou um case institucional que custou a cabeça do diretor-geral no Brasil, não? Então, sabe, as redes sociais, acho que as empresas elas precisam ter consciência que elas não têm controle, sabe? Não, eu vou controlar o meu canal. Não vai controlar. Não. É anárquico. Assim, você consegue fazer um bom trabalho para construir a reputação. Até mesmo que se você tiver uma boa reputação junto ao seu público, problemas acontecem. Não existe empresa imune a problema, mas se você tiver uma boa reputação, você vai ter, digamos assim, mais resiliência moral aí junto ao seu público. As pessoas perdoam. Vou dar mais uma chance. Tem um voto de confiança. Você tem um voto de confiança, né? Porque você, tradicionalmente, faz bem aquilo que você se propõe. E acho que aí... Minimamente você vai ser escutado, né? Isso aí. Acho que aí entra também essa, hoje, preocupação das empresas não só em criar políticas de posicionamento para colaboradores nas redes, né? Porque hoje é fato que o colaborador ajuda a furar as bolhas, a chegar numa audiência maior. Então, quanto mais colaboradores ali na rede, melhor para a marca. Então, assim, mas para isso, você tem que ter uma política. E, além dessa política, você tem que ter uma sensibilização no dia a dia, né? Porque, de fato, você não consegue prever tudo. Eu lembrei de um caso recente de uma empresa que a gente está conversando aí, está fazendo uma negociação, que é uma empresa da área de alimentos, que é alimentos 100% saudáveis, e que uma das nutricionistas, num dos eventos ali com um parceiro, saiu do lado de uma foto que tinha refrigerante, né? E é totalmente contrário ao posicionamento da marca. Então, assim, só que foi o parceiro que publicou, né? E era algo que a comunidade não estava prevendo. E aí, né? Acho que tem que aprender com isso e entender como da próxima vez orientar. Isso é um exemplo muito factual, mas acaba ilustrando, né? A gente tem que estar, nesse ambiente digital, a gente tem que estar sempre aberto a aprender e a entender como da próxima vez, como inserir isso na política, como inserir isso na sensibilização, e é um eterno aprendizado. Isso é uma coisa totalmente imponderável, né? Apareceu uma garrafa de refrigerante lá. Às vezes apareceu lá, ninguém colocou, sabe... Não estava programado aquilo. Mas se o colaborador está atento, ele já... Pois mas aqui a vida é cheia de muitos detalhes. Às vezes a garrafa passa despercebida, sabe? Não é só uma garrafa. E eu acho que é um limite complicado, é uma discussão hoje em dia do que é público, o que é privado. O que nas minhas redes, o quanto eu sou representante da marca de uma empresa nas minhas redes privadas, que não são privadas, estão abertas, por exemplo, para outras pessoas. O quanto eu também sou vitrine, né? Eu acho que é uma discussão, inclusive, dentro do próprio setor e dentro das próprias empresas que criam suas próprias regras. Eu ultimamente estava conversando com um amigo, ele estava falando assim, minha esposa trabalha numa escola e a escola proíbe terminantemente as professoras de postarem foto na praia, de biquíni, né? Pode ser só da cintura para cima, tal. O quanto isso de fato deve ser impactado, né? A gente está falando todo dia agora de lideranças, que uma coisa é o que um líder, que às vezes é a cara da empresa, fala e se representa, é representado por ela. Outro é o dia a dia do colaborador, né? Que também é diferente, por exemplo, de outra empresa que a gente foi visitar. Falaram que tinha um influenciador interno que usava as redes do YouTube e acabava fazendo o dia a dia dele, porque era uma empresa de construção de logística, lá de transporte, e ele acabou divulgando os planos de construção
dos túneis da empresa na rede dele. Coisa completamente sigilosa, né? Isso é muito complicado. Fazer esse limite, né? Criar essas barreiras, mas ao mesmo tempo educá-los. Entender o que você pode impactar ou não na empresa que você trabalha. É um trabalho muito grande do RH, né? Isso daí. Como eu estava falando antes, todo mundo representa a marca. Claro que um CEO vai representar mais do que uma pessoa menos graduada, assim, porque, enfim, né? Mas o cara pode ser o motorista da empresa e ele pode divulgar um segredo industrial. Exato. Né? E às vezes sem nenhuma intenção ruim. Aliás, pelo contrário. Pela inocência da coisa. Às vezes pela inocência, mas eu já vi casos de profissionais que achavam que estavam fazendo um bem à empresa, contando coisas, e na verdade eles estavam fazendo uma coisa terrível. Né, por completa ignorância, assim, não. Eles queriam ajudar a empresa, e eles estavam expondo um segredo industrial, não. Agora, a questão das professoras ali, não, que você mencionou, todo mundo representa a marca. Se de alguma maneira para aquela empresa, para os valores daquela empresa, para os valores daquela marca, o fato de uma colaboradora aparecer de biquíni é uma coisa complicada, não pode. Né? Agora tem que ser avisado. Não adianta também depois nunca falar isso, depois querer lá, mas você colocou essa foto, vai ser demitida. Né? Não é isso. Tem que organizar. Não acho que se existem, o combinado não sai caro. Se existem políticas claras dentro da empresa, exatamente, e você adere ou não àquele código, resta você ou aderir e cumprir o código conduta, ou né? Procurar outro trabalho. Tem um código de conduta, né? Esse daqui é o código. Se você não concorda, sinto muito. Né? Agora, sim, a questão do público e do privado. Desculpa te interromper aqui, né, que você estava mencionando. Não existe diferenciação. Mas é o meu perfil pessoal no Facebook. Você é presidente da empresa, você é presidente da empresa 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano, entendeu? Você não deixa de ser presidente só porque você está no Facebook. Então você pode ter um LinkedIn super controlado e organizado e tudo nos trinques, e aí você vai e toca o terror no Facebook. Não pode. Não pode, cara. É a mesma pessoa. Você acha que você coloca lá o manto da invisibilidade do Harry Potter e você pode fazer o que você quiser. E muitos casos ultimamente, muitos né? Muitos casos fazem isso. As pessoas não têm essa consciência. Onde o presidente ou a alta liderança conseguiu detonar a marca por consequência, por falar um monte de coisa que não deveria falar. E isso se estende, inclusive, ao WhatsApp, né, gente? Que a gente tá achando que ali é uma mídia que só sou eu interna, e aquela outra pessoa, mas uma vez que você divulga quantos áudios de WhatsApp não pauta mídia, não vão para processo. Então, acho que existe mesmo a gente acreditar que todo mundo vai ter bom senso. Acho que não porque assim... Onde vende? Porque cada um tem um valor, cada um tem uma visão de mundo, tem um repertório, né? Então, acho que do nosso lado aqui, como consultores, o que a gente tem que fazer de fato, tem política, faz sentido, tem que construir o sentido também para o colaborador, né? Porque não adianta só eu falar, você não pode ir de biquíni. Mas... Tem que, para ele também tem que fazer sentido. Porque a gente, sei lá, lida com alunos, que é isso, que é aquilo, que já teve um contexto X, então a gente orienta Y. Então é importante a gente construir esse sentido também, né, junto ao colaborador. E ter uma vigilância permanente, porque, de novo, né? Depois a política lá entra na gaveta ou ela fica pendurada lá no SharePoint ou na intranet, né? E a gente tem que sempre revisitar e monitorar. Né? Hoje as empresas, elas monitoram, elas têm a prática de monitorar, e o colaborador, inclusive, ele tem que saber que isso acontece. A gente deu o exemplo de biquíni, mas existem vários outros. Por exemplo, pontual, né? É o caso, por exemplo, de empresas que têm sua política que as pessoas não podem se relacionar, não podem construir relacionamentos amorosos dentro da empresa, por exemplo. Então, assim, tem casais que já se conheceram e escolheram. Um deles vai sair para que a gente possa continuar o relacionamento. Tem área que você não precisa mudar a empresa, você precisa mudar de empresa, não tem jeito. É verdade, né? E você mencionou a questão do WhatsApp, não? As pessoas não podem achar, mas eu coloquei aqui, eu restringi, eu coloquei uma foto, mas eu coloquei aqui que é só para a família ver. Ok, mas se alguém da família baixar aquela foto e republicar, acabou. O seu controle não tem. Né? Há alguns anos, o Eric Schmidt, quando ele era CEO do Google, né, hoje Alphabet, ele falou: você tem um segredo?
Não coloca na rede, cara. Se você Não acha conta de pra ninguém, na verdade verdade. que esse negócio não vai vazar, né? É óbvio que vai vazar. É verdade. Chama o cara pra tomar um chopp na sua casa. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa aqui. E ainda se não toma tem- cuidado se ele não tá gravando. Deixa o celular na porta, né? Vou insistir um pouquinho mais nisso, porque a gente vamos focar um pouquinho mais no papel da liderança, porque inclusive tem diversas empresas ainda hoje que são personificadas, cuja imagem são personificadas na figura do seu CEO, do seu fundador, tal. Mas cada vez mais isso está migrando de um CPF para um CNPJ. E isso acaba tornando, inclusive, a média liderança, né, e ou os outros C-levels, como também corresponsáveis pela construção dessa imagem, dessa reputação a longo prazo. Como é que a gente consegue ajudar essas empresas, inclusive nesse papel de liderança comunicadora, inclusive midiática, nessas redes para construção e mantenimento, né, dessa manutenção dessa reputação? Ellen. Treino, né, Ellen? Treino. Eu acho que assim, primeiro você tem que sensibilizar, porque não adianta você também obrigar, né? Porque você tem dois perfis de executivos, né? Você tem aquele que gosta muito, que gosta de escrever, que gosta de se expor, acha isso importante e às vezes até pode derrapar, então precisa de orientação nesse sentido. E você tem aquele outro mais low profile, que até porque às vezes não tem tempo ou não vê como prioridade. Então a gente precisa sensibilizar e mostrar o porquê que é importante, né? Esses dias a gente estava dando treinamento numa empresa, eu e o Paulo e mais uma equipe da Trama, e eles falaram, mas por que eu tenho que estar lá, né? Aí a gente começou a provocar. Tá, depois que você faz almoços de encontros de relacionamento com os executivos. Depois que você sai desse almoço, como que você faz para manter esse relacionamento? Para ir deixando ele informado sobre os passos da sua empresa e mostrar que você é uma boa opção de negócio. Como que você faz? E aí a gente começou a provocar, né? Você tem intenção de contratar um profissional mais qualificado. Como é que você faz para chegar nele também, para se relacionar com esse público? E aí ele, assim, não era uma empresa pequena. E ele não sabia, não tinha sido sensibilizado ainda para a importância. Viu por esse lado. Ele não tinha visto, não tinha analisado sobre todos os aspectos. Do quanto era importante uma presença planejada, que ele não precisava fazer uma comunicação desvairada e sobre toda a vida dele, mas que podia ser realmente segmentada dentro do que ele queria, né? Alicerçada dentro dos objetivos da marca. Então, acho que é um pouco isso, assim, sensibilizar primeiro, né? E depois treino e também poder contar com a consultoria de uma empresa ou de um profissional que ajude ele a manter de uma forma autêntica, obviamente, porque as pessoas têm que reconhecer ele ali, né, naquele canal, mas a manter uma frequência. E vamos ser honestos, isso vale para uma marca que ele representa naquele momento, mas vale para ele como marca pessoal. Lógico. Para ele como profissional, né? Porque o que você constrói, hoje, sempre foi, mas eu acho que hoje é bastante emblemático isso, não? A imagem que você constrói de você, ela vai transcender a sua permanência naquela empresa. A gente muda de emprego, certo? E se você construir uma boa reputação, uma autoridade no que você faz, não? Quando você muda de emprego, você carrega essa autoridade. Isso é ótimo, não? Antes, eu acho que os profissionais... Era muito mais difícil de você construir assim, uma reputação que transcendesse. Normalmente o seu sobrenome era o nome da empresa. Não? Então, eu sou o Paulo da Exame, eu sou o Paulo da Samsung, eu sou o Paulo da Microsoft. E a verdade é que eu sou o Paulo Silvestre. Né? Então, é quase libertador, não? Você poder ser quem você é. Não? E eventualmente você está numa empresa. Isso é muito bom. Agora, isso daí é uma questão de conscientização, como a Ellen falou. Isso não fazia parte do job description dos executivos. Eu diria que ainda não faz, não. Eles estão descobrindo isso agora, não. Aliás, ser um líder comunicador é uma das coisas que a gente tenta o tempo inteiro em curtir, que é parte do trabalho, né? É parte do seu trabalho. Mas é um desafio, né? É um desafio. É um desafio. E aí fala, mas então agora eu vou ter que ficar falando de tudo? Claro que não. Aliás, nem deve. Por favor, não faça isso. Né? E, de novo, tudo isso é treinamento, né? Assim, você não tem que falar de tudo, mas você tem que falar. Então eu vou ter que falar todo dia agora, vou colocar 10? Não, claro que não, né? Mas não dá para você fazer um post por mês e achar que isso vai resolver alguma coisa. Claro.
Né? Então, é uma questão e aí eu acho que as empresas têm um papel importante até de conscientizar os seus profissionais e as suas lideranças especialmente, não, de como elas devem se posicionar nesse canal aí, não? Que não tem jeito. Assim, sabe? É o que é. Nós estamos nessa situação. E antigamente o Paulo Silvestre a gente tinha que mandar o currículo para alguém conhecê-lo. Hoje em dia é só a pessoa acessar o LinkedIn, que é aberto, tá ali. Né? Currículo, né? Quem manda currículo hoje? Não, assim. Eu tava vendo outro dia um case de pessoal fazendo, acho que era uma marca que estava contratando um diretor de marketing, e eles pediram para mandar um vídeo, um TikTok, para ele saber como é que você fala, como é que você representaria a marca, e se você sabe lidar com uma plataforma que para eles é interessante, entendeu? Então, e aí que tá, é uma plataforma que para eles é interessante. Sim. Por isso que eles pediram o TikTok. Exato. Né? Agora, é interessante, a gente está falando dessa questão do posicionamento e de contratação. Hoje, quando você vai contratar alguém, os hard skills, aquilo é só um filtro, né? Ok, se você tem isso daqui, você está dentro. Exato. Né? Mas o que faz realmente a diferença é como você se posiciona na rede, porque isso aí são soft skills, né? Com certeza. Né? Aí você vai descobrir quais são realmente os valores daquela pessoa, né? Porque, assim, o papel e a tela aceita qualquer coisa, não? Você pode falar que você estudou em Harvard. Não? Será que estudou mesmo? Bem, depois você faz uma avaliação de currículo, não? Mas Sim. Você mente muito fácil nisso daí, não? Agora, é difícil você mentir quando você tem um posicionamento... A longo prazo é tão difícil mentir. Por outro lado, quem você... Se você realmente consegue construir essa imagem de uma maneira consistente... isso tem muito valor, porque aí você fala, poxa, esse cara é o que ele diz ser. Não, então vou chamá-lo. E aí eu acho que já tem inclusive a ver com toda a política de pessoas da empresa mesmo, né? Porque a empresa geralmente a intenção é contratar pessoas que tenham valores conectados com os valores da marca, né? A gente sabe que às vezes isso nem sempre dá 100% certo, mas cada vez mais existem ferramentas que ajudam nesse processo seletivo a ser mais assertivo. E do ponto de vista de comunicação, acho que como a gente faz, né, para cruzar os valores da marca, os valores desse profissional e fazer com que esses valores sejam transmitidos nos canais desse profissional de uma forma que seja autêntica, né? Que, de novo, né, sendo redundante, mas de forma que quem conheça aquele executivo o reconheça ali na rede também. Exato. Porque também não pode ser aquele conteúdo frio, só institucional, que não represente quem ele é. Quem ele é. Então, tem que ter essa conexão, mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar o indivíduo. Sim. Acho que esse é o grande respeitar e valorizar, né? Então é o grande equilíbrio e o grande desafio, né? Com certeza. A Trama realizou recentemente um estudo focado em reputação da marca, especialmente dos top 5 aí em termos de reputação digital. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente como é que foi esse estudo e com a metodologia utilizada, e que no final esse resultado de grandes marcas podem impactar, inclusive, como exemplo para outras marcas do segmento. A gente olhou as 5 principais marcas do ranking da Merco Brasil, né? As 5 marcas com melhor reputação no ranking Merco Brasil. E aí a gente olhou as marcas, como as marcas se posicionavam num período de 3 meses e como os executivos dessas marcas se posicionavam. Então, o que a gente identificou é que as marcas com melhor reputação, primeiro, elas valorizam todas as práticas de comunicação ali nos canais digitais, que isso especialmente no LinkedIn. O que isso quer dizer, né? Elas, de fato, elas olham ali a comunicação, elas espelham a comunicação integrada no LinkedIn. Elas valorizam o colaborador, dão voz aos colaboradores, né? E com isso valorizam todo o processo de comunicação interna. Elas valorizam as conquistas dentro da área de relações públicas, então o quanto elas estão presentes na mídia, as premiações que elas conquistam, relacionamento com comunidade, todas as boas práticas, né, o que a sociedade hoje exige de ESG, de diversidade, enfim, estão ali presentes nas narrativas. Ao mesmo tempo, elas também valorizam ali produtos, serviços. Então, elas tem um equilíbrio disso, né? Eu mostro o que eu vendo, mas eu mostro quem faz e quais são os meus valores para fazer isso e o que estão dizendo a meu respeito. Acho que tem esse olhar mais macro e não é porque isso não foi pensado só para os canais digitais. Isso é pensado, a gente consegue entender porque que a empresa tem, né, está entre ali as que têm as melhores reputações.
executivos no ranking das que têm as melhores reputações. E, por outro lado, o executivo. Esses executivos dessas grandes marcas, eles são treinados, eles são sensibilizados de que eles precisam estar ali nas redes. Mas o que a gente vê? Que não necessariamente os executivos da número 1, por exemplo, não necessariamente o executivo da número 1 é o que tem a melhor reputação ou o que tem o maior engajamento, né? Geralmente eles têm uma presença bem planejada, um perfil bem construído no LinkedIn, mas aqueles que têm maior audiência, maior engajamento, são aqueles que produzem um conteúdo que seja relevante para a sociedade, né? Que não se preocupam só em falar sobre a marca, mas que eles se preocupam em construir uma autoridade que é maior, né? Que tem um impacto na sociedade mesmo. A gente cita o exemplo da Maria Luísa Trajano, né? A Magazine Luiza não é a primeira do ranking, mas a Maria Luísa Trajano é a primeira dentre os executivos. Por quê? Porque ela realmente tem, né? Quem conhece, já viu ela em outros ambientes, sabe que ela realmente tem, né? Ela abraça causas, ela está preocupada com questões que impactam a sociedade e ela leva isso para as redes. Né? Então, além de ter a frequência e constância e de ter o perfil bem construído, né? Que são coisas que a gente avaliou, ela realmente tem esse conteúdo e conversa com as pessoas, né? E mantém boas conversas com as pessoas, né, Paulo? Sim. A questão de conversar é fundamental quando você quer construir uma boa reputação, né? A Luísa Trajano realmente é um fenômeno dentro e fora das redes, mas isso realmente reflete muito nas redes, porque é óbvio que ela fala do Magazine Luiza de vez em quando, mas ela de forma alguma só fala do Magazine Luiza. A maior parte das publicações dela não tem nada a ver com o Magazine Luiza, mas tem tudo a ver com o público que ela tem interesse, e as pessoas se relacionam com isso. E essa pesquisa foi bastante interessante para mostrar que o executivo que fica só fazendo aquelas publicações meio chapa branca, né, ele não engaja. As pessoas, na verdade, não estão tão interessadas assim, mesmo que seja uma marca muito admirada e tudo mais, não. Isso não é o que elas estão procurando, né? É por isso que eu disse, você precisa saber quem você é, mas você precisa saber quem é o seu público e o que essas pessoas querem, porque você precisa falar isso. E não é caça-clique. Tá? É uma questão de criar um vínculo real, não ilegítimo, com o seu público. Eu costumo sempre falar, eu dou sempre um exemplo que eu falo para os meus alunos. Não? As pessoas, elas não dão a mínima para o que a gente faz. O que elas querem é que a gente resolva uma necessidade delas. Então, se você fica só falando de você, que eu sou bonito, que eu sou bacana, que é a minha empresa, que é o meu produto, que não sei o quê, elas não querem isso. Claro. Mas assim, se você pega e fala do seu produto e como que ele vai resolver genuinamente uma dor daquela pessoa, ela vai falar, nossa, que sensacional. Eu acho que vai também do fato de que as marcas, o CNPJ tem que existir independentemente do CPF mesmo, né? Porque apesar de que às vezes coincidem e uma acaba alimentando a outra de forma positiva, pode acontecer o contrário também, né? Então, assim, a própria Maria Luísa, por exemplo, hoje ela não é mais presidente, né? Ela, já passou o bastão pro filho, pro Federico, que faz questão também de manter uma presença nas redes, como um cara inovador, como um cara puxando, já quando ela quer ir pro lado mais humano da coisa, do lado da liderança feminina. Então, cada um tem pautas separadas dentro desse contexto. Acontecia, por exemplo, em empresas que colocavam na visão a sua marca, né, a sua reputação, digamos, a sua história, todo nas costas do seu CEO, do seu fundador, correm um sério risco, porque às vezes o cara nem sempre é perfeito, né? Ou ele vai embora. É o caso do Steve Jobs. Muito se falou na época se a Apple ia perder sua genialidade, já que seu gênio maior tinha ido embora, né? Então, é isso. Você tem que fazer e ter uma sustentação de marca, de reputação, independentemente se o seu CEO, se o seu fundador é uma figura muito forte, né? O Jobs ele é um exemplo ao concurso, assim, não? Ele estava longe de ser perfeito. Muito longe, inclusive. Acho que o Jobs ia ser cancelado demais nos dias de hoje, inclusive. Né? Mas aí que tá, né? Por que o Jobs ele conseguiu ser o que ele era, mesmo sendo aquele tremenda casca de ferida? Não? Ele nunca vendia tecnologia, não? Apesar de que tecnologia era o produto dele. Ele sempre vendia a solução de uma necessidade que as pessoas tinham e às vezes elas nem sabiam que tinham. Por isso que ele era muito genial. Não, ele nunca se posicionava como um vendedor de tecnologia. Ele nunca vendeu computador, ele nunca vendeu celular, ele nunca vendeu tocador de MP3 player, né?
ele vendia solução para as pessoas. Ele vendia a transformação digital na vida das pessoas. Ele queria... Ele e a Apple, assim, o propósito da Apple é mudar o mundo por meio da tecnologia. Né? Então, esse era o propósito dele. Né? Aí que tá. Esse era o propósito dele. Tanto que quando ele saiu lá, quando ele foi demitido em 85... a Apple quase faliu, né? É uma loucura pensar que a Apple quase faliu, né, gente? Exato, mas enfim, por quê? Porque os CEOs lá, o John Sculley e o Gil Amelio, que ficaram depois, eles achavam que eles vendiam computadores. Sim. E aí a Apple quase faliu, porque a IBM vendia computador melhor que a Apple, porque a HP vendia computador melhor que a Apple, porque a Dell vendia computador melhor que a Apple. Sim. Certo? Quando ele voltou, né, depois de alguns anos, ele falou, a gente não vende computador, a gente vende transformação digital na vida das pessoas. E aí a Apple renasceu. E hoje é uma empresa aí com 3 trilhões de dólares de valor de mercado, né? Mesmo tendo um CEO que estava longe de ser perfeito. Que estava longe. Bem longe. Mas até ele aprendeu, né? Nada como... o tempo, né? Maturidade também. Os anos ensinam algumas coisas também, né? Ele aprendeu no final também. Mas isso até é anterior às plataformas digitais, né? Quando a gente tinha... Tudo bem que muita empresa cresceu ali na figura do líder, mas quando a gente desenvolve estratégias ali de relações públicas, né? E até antes do cenário que a gente tem hoje, a gente sempre procurou ter mais porta-vozes. Né? Mostrar que a empresa é mais do que só um líder e ela é de fato, né? E eu acho que hoje nas redes isso se amplifica inclusive para o próprio colaborador, quando você dá voz para o colaborador, quando você coloca ele num conteúdo da marca, referendo o trabalho dele, além de você, né, proporcionar todo o orgulho de você valorizar, de você fazer com que cada um se sinta mesmo orgulhoso de fazer parte, você mostra que tem muitas pessoas ali por trás daquela marca, né? Então, acho que, agora, pensando do ponto de vista de porta-vozes, realmente a gente sempre procurou, aí dentro desse contexto de reputação, e isso se reflete nas redes, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria complementar aí, essa pergunta. E aí, voltando um pouquinho naquele caso das crises, né? A gente estava falando do quanto que o gerenciamento de crises é, inclusive, impactado quando a marca tem uma reputação já sedimentada. Você vai ser ouvido, talvez, com um pouco mais de credibilidade do que se você não tivesse. Ou já tivesse com a reputação já meio capenga, né? A gente teve diversos casos recentes onde a reputação de uma marca construída ao longo de muitos anos foi super prejudicada, seja pela figura do seu líder, seja pela questão de sustentabilidade, questão de crises ambientais que foram geradas durante um certo tempo. Então, como é que vocês analisam esse papel até da comunicação e do comunicador que está a cargo disso, né, para a construção da reputação frente ou para a reconstrução, que é um processo muito mais difícil do que a construção, depois de uma crise mais intensa? É curioso que a dinâmica das crises mudou muito também com a digitalização da sociedade. Não? Antes, eu digo que até 15 anos atrás, as crises duravam meses. Você ia para casa, você dormia com a crise, você tinha tempo de pensar sobre aquilo. E hoje as crises às vezes duram um dia. Elas aparecem de manhã, elas estão no auge no meio-dia e se você não fizer nada, no fim do expediente, sua marca está devastada. Né? Então, isso é dramático. Né? É preciso preparo antes de mais nada, né? Mas é preciso agilidade também. Né? E aí você ter um bom líder comunicador... Bom, gestão de crise é necessariamente um aspecto multidisciplinar, né? Não dá o pessoal da comunicação vai resolver. Não, eles são parte da solução. Mas você ter uma boa reputação sedimentada, construída junto ao seu público e você ter um bom comunicador nessas horas vai fazer muita diferença, porque primeiro você vai ter resiliência, né, junto ao seu público. Né, do tipo, ok, vamos ver o que essas pessoas têm a dizer antes de eu destruir com eles. Fato. O que é, né? E aí ter o que dizer. Né, ter o que dizer. Eu acho que a gente se depara ainda com muitas empresas e a gente até que não tem um processo um programa de gestão de crise mais estruturado, né? E marcas assim que deveriam ter já, ou que às vezes fizeram, mas num contexto que de repente não atualizaram. Então, acho que essa é uma prática que, primeiro, né, esse programa de gestão e prevenção tem que ser permanente. E dentro disso, os canais digitais, eles entram
eles fazem parte disso, porque, de novo, né, a crise não nasce no digital. Embora, assim, às vezes a gente tenha a impressão que nasce lá, mas ela acontece ali porque um cliente foi maltratado, porque um produto não é bom, porque um colaborador questionou, enfim, sofreu um assédio, enfim, por uma série de questões que não necessariamente estão... Então, elas estão refletidas ali, né? Mas elas não nascem ali. Então, esse programa de gestão de crise é importante para construir a base. E você tem que ter um monitoramento constante, né? Você tem plataformas hoje que a gente chama de social listening para acompanhar e para identificar ali os pontos sensíveis no comecinho. Você não consegue prever tudo, né? Como o Paulo falou, às vezes acontece algo ali da manhã de algum, enfim, que você não de algo que você não conseguiu prever e você tem que ter agilidade para responder. Mas, muitas vezes, você consegue identificar no começo e ter uma iniciativa ali proativa para mitigar aquilo e não fazer realmente virar uma crise, né? Então, acho que tem que ser tratado ali com seriedade. E acho que, acima de tudo, não subestimar o poder das redes, né? Por mais que você falou, né? Elas não são geradas ali. Tudo bem, o tsunami acontece depois do terremoto, mas o terremoto aconteceu, mas é o tsunami que pega. Exato, então... eu lembro de um caso recente da Enel, olha, que todo mundo viveu dos apagões, que eu entrava eu tava sem energia, por exemplo, e eu entrava no canal da Enel e eu via muitos amigos meus ali comentando e questionando, e nenhum posicionamento da empresa, nenhum, nada. Pelo contrário, se cortam os comentários nas redes, se cortam as redes de comunicação, absolutamente isso daí só piora o negócio. Tudo bem que era algo que, sei lá, né, enfim, por mais justificativas que você tem em relação ao fato em si, não tô questionando o caso específico, né, sem entrar no mérito, mas assim, por mais justificativas que você tenha, o mínimo é ouvir o teu consumidor e dar algum tipo de retorno, né? É porque não vai passar sozinho. Não foi gerado sozinho, não vai passar sozinho. Gente, nesse caso, calado não vence. Realmente não dá. Dificilmente, eu diria. Sim. Você entra em muitos canais aí de empresas, ou mesmo fanpages, company pages, e aquilo parece um muro de lamentações dos clientes, né? Exato. E a empresa simplesmente não se posiciona. E aí você olha quem chega ali e olha aquilo e fala, nossa, essa é a pior empresa do mundo, porque só tem reclamação aqui. Claro. Nunca vou contratar essa empresa. E pode ser menos de 1% de... mas é que tá, né? E o que vai pra rede, né? Não tem retorno aquilo. Então fica só a imagem ruim. A gente posso citar um case? A gente tem uma empresa que a gente trabalha do setor financeiro que comercializa muito pelos ambientes digitais. Quando a gente começou a trabalhar, o índice, porque eles não falavam com as pessoas, não respondiam, isso faz uns 2, 3 anos mais ou menos. Não respondiam, não tinham muito essa preocupação, né? Não tinha um programa de gestão de crise estruturada, o índice de reclamação era assim, tipo... 60%, era muito grande na rede em relação ao conteúdo, todo o conteúdo gerado, né? No setor, a média é 30, se eu não me engano, ali, mais ou menos. Quando a gente começou, o simples fato da gente começar a ouvir e responder, não tô nem falando de um super programa estruturado. Não é nem solucionar o problema, é responder. Depois a gente até fez um programa mais estruturado, mas o simples fato de você ter ali um social listening, o que a gente chama de saque social e o encaminhamento daquilo, diminuiu de 60 para 15. Né? Depois foi diminuindo ainda mais. Então, às vezes, assim, as pessoas precisam ser ouvidas, precisam, né, serem respondidas. Acho que é um pouco por aí. Não vamos longe, né? O próprio Reclame Aqui. O próprio índice lá do Reclame Aqui não é feito só com base na quantidade de reclamações, e sim na quantidade de respostas. Exatamente. Né? E hoje todas as empresas aí que realmente se preocupam com o Customer Experience, o Reclame Aqui, ele é uma das métricas mais importantes que eles levam em consideração, né? Assim como o Glassdoor é para as empresas que têm um trabalho de marca empregadora. Então, exato. Tem o Great Place to Work, assim por diante. Gente, a gente está se encaminhando para o final agora. Acho que foi muito bacana o papo. Obrigada aí pela gentileza e generosidade. Mas vamos tentar fechar essa conversa aqui falando um pouquinho sobre futuro, fazendo um pouquinho exercício de futurologia, se a gente conseguir tentar, nesse mundo da internet que é tão efêmero, que muda tão rápido, a gente tentar ver um pouquinho de tendências quando a gente vai falar de reputação de marca. Se vocês tivessem que direcionar aí as dicas de vocês para
3 pontos, 3 tendências que vocês acham que tem que ser observadas nos próximos anos quando uma empresa quer começar ou continuar mantendo sua marca com uma boa reputação. O que vocês destacariam? Ellen? Nossa, 3? Não, pode ser menos ou mais, se você quiser. Não, acho que não colocando em 3 dicas, mas acho que o principal é ter clareza mesmo, né, dos atributos que a gente quer reforçar, dos públicos. Parece óbvio, gente, mas assim, a gente recebe muita demanda de grandes marcas que não tem isso tão claro e planejado, né? A gente não precisa estar em todos os canais, mas a gente precisa estar nos canais que fazem sentido e ter realmente essa preocupação de não só falar, mas falar algo que vai ser importante para o meu público e que vai agregar para minha marca inclusive em longo prazo, né? Então, ter esses atributos claros, essas mensagens que a gente quer passar e aí sim adequar para cada canal. A gente tem que ter um olhar de comunicação integrada, considerando que hoje, né, você realmente fala com todos os públicos ali nos canais digitais. Então, tem que ter essa preocupação. E a terceira coisa? Então, e tem um ponto importante, né, que eu não tô nem elencando em partes, assim, acho que tem que ter clareza de mensagem, de atributo, dos canais. A liderança tem que estar conectada com isso e conectada no sentido literal, né? Ela tem que fazer parte desse processo. Os próprios colaboradores, a gente tem que ter as políticas. E um ponto importante, assim, recentemente eu participei de um evento que acontece anualmente aí de comunicação digital e estavam falando no começo desse evento, né, nas primeiras edições desses eventos, o foco era canal, ferramenta. E esse ano foi um conteúdo bem diferenciado, porque o foco era como você de fato, que você tem que voltar um pouco. Se você direcionou todas as suas verbas ali para os ambientes digitais, para publicidade, para patrocinar post, para promover por meio de influenciador, para fazer ads, enfim. Dá uns passos para trás e entende um pouco essa jornada. Porque a gente sabe que a pessoa não decide só ali por aquele momento que ela vê aquela publicidade ou aquele conteúdo na comunicação digital. E aí qualquer decisão que seja de comprar uma vaga, de ser um parceiro, existe toda uma jornada e cada vez mais as pessoas têm que ter mais pontos de contato com a marca para poder decidir, dar o voto de confiança nela, né, para ter um relacionamento com aquela marca, né? Então as empresas, as mais maduras hoje, estão pensando e entendendo mais que é preciso continuar tendo esse olhar é preciso cada vez mais ter esse olhar de onde eu estou investindo as minhas fichas, eu preciso investir em relacionamento com a mídia, eu preciso investir em governo, em comunidade, em comunicação interna. E a comunicação digital ali, o clique, às vezes é um reflexo de toda essa jornada que essa pessoa já percorreu. Então é importante a gente ter essa clareza, né, de que não é só o clique, não é só o ads, não é só o SEO que tem que garantir que tem o mérito daquele resultado, que é todo esse processo que vai garantir o resultado de negócio mesmo para aquela marca. 360 total, né? Exatamente. Paulo? Bom, eu acho assim, a gente falou aqui bastante sobre reputação, né? E eu costumo dizer que reputação, ela é tão importante porque você não compra reputação. Não tem como... Claro que você pode, se você tem um budget enorme, você pode investir em ferramentas que vão ajudar você a construir essa reputação, mas uma reputação mesmo bem construída, ninguém tem budget infinito e eterno. Uma hora que isso aí acaba, né? Como a gente falou antes, se você tem uma boa reputação, essa mensagem ela perdura, né? Então eu acho que o que as empresas e os executivos, enfim, os profissionais precisam considerar é construir uma reputação, né? E isso é feito com consistência, com autoconhecimento, com construção de vínculos genuínos, legítimos com o público, como a gente falou. Outra coisa que eu acho que vale mencionar é que você deve ser verdadeiro, né? Falamos bastante aqui que a mentira tem perna curta, não? As pessoas falam, mas eu vou falar do quê? Nas redes não tem o que falar. Fala, claro que tem. Todo mundo tem muito o que falar, não? Eu sempre digo que o nosso cotidiano é a maior fonte de assuntos que a gente tem. Todo mundo é estimulado, recebe um monte de impactos diariamente que podem ser transformados em conteúdos que você vai usar para impactar o seu público. Agora, seja sempre verdadeiro, coloque inclusive
E aí, de novo, isso é treino, né? Ellen, né? Coloque as mensagens, passe as mensagens chaves aí, não da sua empresa nessa comunicação, mas não minta, não. Seja verdadeiro e com o foco em atender às necessidades do público. E por fim, eu mencionaria a questão da inteligência artificial. A gente está falando aqui de tendências, né? A inteligência artificial, a gente está saindo aí de 2023 e começando 2024. 2023 foi um boom, mas o que nós vimos no mercado de verdade são uns brinquedos. A gente está praticamente protótipos que a gente viu. 2024 a gente vai começar a ver verdadeiramente ferramentas de produtividade nas mais diferentes áreas. A gente vai sair, vai ter, eu acho que uma mudança de nível. E eu acho que a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta valiosíssima para quem está querendo conhecer melhor o seu público, saber como que as pessoas estão percebendo você nas redes, ajudar você a construir um conteúdo. E eu não estou falando de jogar no ChatGPT para ele fazer tudo, tá? Mas usar, inclusive, o ChatGPT para você construir um conteúdo que vai reforçar esse posicionamento junto ao seu público. Então, acho que a inteligência artificial, pensando em tendências, ela é alguma coisa que precisa ser observada aí, né, com cautela, tal, mas é uma coisa que vai ser um grande diferencial para quem usar adequadamente. Excelente, excelente, gente, muito obrigada. Queria agradecer a participação de vocês nesse último aí Diálogos de 2023, mas talvez seja o primeiro que você esteja assistindo aí em 2024, vai depender, tem esse gap aí de tempo entre as pessoas, quando que elas nos assistem, mas eu queria muito agradecer a participação de vocês, a experiência que vocês conseguiram contribuir, tenho certeza que quem tá escutando, quem tá vendo a gente, saiu daqui muito mais inspirado, né? Em termos de construção de reputação do que antes. Queria dar esses últimos minutinhos também para vocês se despedirem, puderem falar suas redes também, para que as pessoas possam seguir vocês. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade, o convite, né, do grupo Trama Reputale. É sempre legal conversar com vocês. Que bom. E, pessoal, é isso. Eu acho que falamos tanto de reputação. Acho que a gente pode continuar essa conversa nas redes. Na minha rede principal é o LinkedIn. Estou até no TikTok, mas realmente o que interessa para mim sim, até no TikTok. A minha rede realmente que interessa é o LinkedIn. Lá vocês me encontram pelo meu nome completo, que é Paulo Fernando Silvestre Júnior. Né? Tem aí o usuário raiz, né? Eu colocava o nome inteiro. Que colocava tudo, né? Então vocês podem me achar lá no LinkedIn e continuar a conversa, que vai ser um prazer. Perfeito, Paulo. Ellen? É muito bom falar sobre isso, né? A gente gosta do que faz e sempre fica feliz em poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia. O Paulo é um parceiro de longa data que a gente sempre tá junto em treinamentos e tudo mais, então é muito, em eventos também, então é muito bom. Bom, eu no meu LinkedIn que é Ellen Garcia, Ellen com H e Garcia, e também pela Trama, né? Porque eu tô ali conectada com a Trama. E o meu Instagram, eu não tenho segredos, então assim, no meu Instagram eu também, pelo menos não nas redes sociais, eu não divulgo os meus segredos. Olha aí, olha a construção. Né? Mas no Instagram eu compartilho também conteúdo tanto da agência, da Trama de mercado, quanto da minha vida com as minhas filhas. Mãe de gêmeas. Mãe de gêmeas faz parte, gosta de compartilhar fotinhos. Mas também é Ellen Garcia. Então, obrigada. É um prazer aceitar. Muito obrigada. Obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Foi um papo muito legal. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. E acompanha a gente, porque a gente está nas redes aí. Tem vários episódios para você maratonar do nosso Diálogos, nosso videocast, o nosso podcast também para quem está escutando. A gente tem um blog também chamado Diálogos. A gente publica toda semana textos super legais para você que está acompanhando e está crescendo nesse mundo da comunicação corporativa. Muito obrigada. Foi um excelente 2023. Que 2024 venha e traga para a gente muito mais oportunidades, porque tem bastante nesse mercado de comunicação. Obrigada, vem dialogar com a gente. Tchau, tchau.